Olá, obrigado, nossas ilustres convidadas por terem vindo, doado um bocadinho do seu horário de almoço para aqui conversar conosco. Essa é mais uma sessão da Storytelling Academy, com atrações em dobro, uma dupla que está se conhecendo hoje via essa conversa, via essa chamada, e passo a apresentá-las e depois a gente começa a conversar. Bom, competência. Competência é uma palavra neutra. Não existe pessoas competentes e competentas, né? A ou B é competente, independente de sexo, idade ou nacionalidade. Mas no mundo que se quer diverso, sou até anacrônico abordar a questão de gênero. Por outro lado, há coisas que, quando soam, não quer dizer que sejam necessariamente realidade. Daí, uma grande pergunta que eu queria colocar hoje era: faz diferença, para bem ou para o mal, ser mulher num cargo de direção, na área de comunicação e de marketing, nessa segunda década do século XXI em Portugal? Ou seja, uma pergunta enorme e chata. Eu vou transformar isso em um tema mais partidinho e mais divertido ao longo da conversa. Mas, para respeitar o lugar de fala, trouxemos duas mulheres para elaborar essas respostas. E já que elas cá vieram, temos que aproveitar a oportunidade para saber um pouco mais sobre como elas chegaram às posições que ocupam hoje e como veem o mundo, o que pensam que vai acontecer nos próximos tempos do marketing. Por ordem alfabética, temos cá a Cristina Vasconcelos. Olá, Cristina. Olá, olá a todos. Isso. Que lidera o marketing da Lactogal e responde por uma grande equipe que gere marcas como Mimosa, Matinal, Milhaf, Pleno, Agros e muitas outras. Temos também a Isabel Rodrigues. Olá, Isabel. Oi, boa tarde a todos. Que também é líder, no caso do marketing da Cofina, à frente de equipes que cuidam do Correio da Manhã, CMTV, Jornal Record, Flash.pt, Revista Sábado e outros títulos e empresas do universo Cofina. E eu começo já com uma pergunta que vale para as duas, já que o fim nem sempre é igual ao começo. Quando eram miúdas, imaginavam que estariam num dia em lugares de mando como hoje? Começo pela Cristina. Não, de todo. De todo. Eu imaginei-me sempre em outras atividades muito mais ligadas a mundos artísticos. Eu queria ser pintora, queria ser atora, queria ser DJ, queria ser estilista, queria ser... Isto leva-me ao primeiro ponto, que é muito engraçado e que tem a ver com agora, onde eu estou. É claro que eu não era uma pessoa muito credível quanto aos meus planos de futuro, e o marketing ajudou-me, foi antes de mais a área profissional onde eu acabei por resolver a minha crise de vocação. Depois o resto, e é isso que eu vejo sobretudo naquilo que eu faço, é gostar do que faço sem ter preparado muito nesse sentido. Agora, um lugar, a questão mais da liderança, que aparece associada quando o Edson diz o lugar de mando, a questão da liderança. Eu sou franca, nunca... Não tinha imaginado, por isto que já comecei por dizer, mas também nunca tive, ao longo da minha vida, não quando criança, mas adolescente, jovem, quando começamos a pensar no que fazer, nunca me senti limitada quanto ao que aspirar por ser mulher. Acho que não foi a minha socialização, se quisermos, não me levou a pensar nisso. Mas estou onde não imaginava a fazer aquilo que nunca imaginaria fazer. Isso é um facto. Eu queria ser astronauta, não deu. Não. No seu caso. Olá, Isabel. Oi. E o seu caso? No meu caso, eu também não imaginava estar onde estou. Eu queria ser inspetora da polícia ou profiler, genuinamente. Os meus pais não me deixaram ir para a escola de polícia, portanto fui para a História. Mas fui para a História sempre a achar, vou acabar o curso de História
e vou-me inscrever na Polícia Judiciária. E depois, por um mero acaso, os horários, mas eu sempre fiz isto tinha isto perfeitamente programado, mas depois os calendários não foram meus amigos e eu falhei um contrato para ir para, um contrato não, um período de inscrição e portanto resolvi que não ia ficar um ano à espera e quase por acaso fui parar aos jornais e foi uma paixão para sempre, adoro a área de mídia, não sabia, nunca pensei se ia mandar ou não, acho que como irmã mais velha de 4, para mim era normal que ia mandar, e o meu pai também é oficial de Marinha, e portanto havia aqui uma dinâmica de disciplina na qual, disciplina participada, nada de disciplina autoritária. A Marinha eu acho que nisso pode ser um bocadinho diferente. E portanto era um território de conforto para mim, mas eu adoro o que faço, sou uma privilegiada e acho que a Cristina também vens de um background que não é de marketing, pois não, Cristina? Não, eu marketing. És marketing, achava que Mas tudo... o que eu tive foi de facto ali uma crise muito grande entre o que eram as minhas, se calhar os meus interesses maiores e depois aquilo que, aliás, as coisas mudaram muito nos últimos anos e antes, em boa verdade, não se respeitava assim tanto as vocações e artes. Aliás, ainda agora artes continua a ser assim qualquer coisa que dá que pensar quando um filho quer ir para artes. Mas eu acho que a minha história acaba por ser essa e estão aqui mais pessoas em fases diferentes de carreira e acho que partilhar estas experiências também é interessante deste ponto de vista, que é às vezes as coisas têm tudo para não funcionar e até acabam por funcionar. E levar-me a algo que eu não escolhi, nem sequer me tinha preparado, mas que gosto bastante e isso é o acaso a funcionar também, de alguma forma. Mas só para registrar, em termos de formação, a Cristina fez curso Marketing. no Porto. No Porto, IPAM. No IPAM. Então Sim. estudou com... Eu fui da primeira ou segunda fornada. Acho que fui da primeira ou segunda fornada. Não fez aquele curso de engenharia de comunicação, pois não? Não, já era marketing. No Porto, que eu já dei aula já. Então, pronto, devo ser posterior. E a Isabel, qual foi o curso que fez? Eu tirei História na Clássica. Tirou a mesma história, foi a mesma história. Tirei. Até porque eu tive vontade de tirar a história e não tirei. Não, você tirou mesmo, você chegou a fazer... Eu tirei mesmo. Mais ou menos empurrada, mas tirei. E digo-te que é um curso muito útil, não só em termos do background intelectual de informação, como no fornecimento de ferramentas de trabalho e de organização. Eu todos os dias não digo, mas não me arrependo nunca daqueles 4 anos. Acho que foram um excelente investimento. Eu sempre achei essa coisa da história que literalmente te dá um pouco mais de humildade em relação ao que você está fazendo, ou seja, né? É uma noção espacial, né? Que assim, houve um antes e esse agora terá um depois, né? É muito raro, tentamos, né? Mas é muito raro deixar a marca na história. Eu me lembro quando eu conheci a Isabel, foi justamente no Diário de Notícias e eu tinha aquela coisa, eu estou trabalhando num jornal com mais de 100 anos, né? Então, assim, mais de 100 anos de pessoas a fazer esse jornal, vou tentar fazer o meu melhor, mas, assim, com um pouco de sorte, ele vai durar mais 100. Porque não vai, mas havia uma ilusão ali atrás que ele poderia continuar. E, beleza, bonito saber isso. Eu não sabia do seu curso de História. E como é que você foi parar nos jornais, Isabel? Foi um acaso. Tinha aberto uma vaga para a área de relações públicas, que era uma área assim mais ou menos vaga, tinha mais ou menos a ver com eventos e com ativações de marca, e que acabou depois, sei lá, 2 ou 3 anos depois, por dar origem ao departamento de marketing do Diário de Notícias,
onde depois tu foste parar, inclusive como administrador. Nós temos uma história muito antiga, já nem vou dizer há quantos anos trabalhamos juntos, porque isto podia ser usado contra nós. Mas o Edson eu fui cliente do Edson, o Edson foi meu administrador, enfim, quer dizer, já há poucas relações nos faltam, nós somos amigos, obviamente, depois destes anos. Portugal tem essas coisas, né? Sempre falo, a gente vai se encontrar, ou na subida ou no descer do elevador, não tem como. É verdade. Melhor você ter um certo respeitinho para quem está do lado, porque você nunca sabe. E agora a Cristina, já percebeu o curso que fez e como é que foi parar nessa indústria da alimentação? O que teve antes? Teve algo antes? É assim, eu sempre trabalhei, e este sempre é desde os 14, 15 anos, ajudando a família, ganchos, sempre. Para mim foi sempre muito importante ganhar dinheiro. E para ter a minha independência e a minha liberdade, isso para mim foi sempre muito importante. Portanto, sempre vi o mundo do trabalho, algo para entrar muito cedo para poder assegurar essa independência. Comecei a trabalhar, aliás, candidatei-me antes de acabar o curso, foi uma bela de uma embrulhada, porque me candidatei a gestora de produto na altura. O principal risco no marketing, na altura, eram os próprios anúncios, porque tudo era marketing e quando se chegava ao fim, havia de facto, normalmente era para vender publicidade, propaganda, coisas desse género. De forma que eu comecei a procurar muito cedo e tive uma sorte enorme que na altura a Imperial estava a Imperial, fábrica de chocolates, estava estava a montar, se quisermos, um departamento de marketing, andavam à procura de pessoas, eu candidatei-me. Foi uma oportunidade também boa, porque fui a primeira a entrar de um departamento com colegas, que ainda agora mantenho contacto com eles, mas fui a primeira a entrar porque os outros estavam de férias e eu não estava, e como foi uma entrada muito precipitada e eu ainda não tinha acabado o curso, depois foi uma embrulhada, porque tive que ir falar com o meu chefe e dizer, olha, eu ainda tenho que apresentar um trabalho final e tal, e agora tenho aqui alguma dificuldade em articular as coisas, porque eu quis foi agarrar a oportunidade. E aquela era boa como gestora de produto, que era garantidamente a função-chave do meu ponto de vista e com o conhecimento que eu tinha na altura do mundo do marketing, mas era a função-chave para iniciar, por assim dizer, entrar no mundo do marketing. Na altura era muito uma cultura do gestor de produto ser quase o diretor-geral em ponto pequeno, com uma função muito transversal, e de forma que o primeiro ano que eu ali trabalhei, eu acho que valeu por uma experiência de, sei lá, sem exagero, mas é um ano que valeram 3 ou 4 anos, porque foi muito intenso, foi tudo muito intenso, e depois quem orienta a liderança, e há momentos-chave também nas empresas, também alavanca muito o desenvolvimento portanto, foi por aí que comecei como gestora de produto e depois o resto da história já tem a ver com mudanças a partir, tenho para aqui umas chamadas, mudanças a partir da Imperial, mas foi como gestora de produto na Imperial que comecei. Cedo, eu comecei a trabalhar relativamente cedo para aquilo que são 22, 23. Eu fui mostrar uma campanha lá um concurso em 93. Pode ser? Eu já tinha saído. Já tinha saído? Eu me lembro até hoje, porque eu gostava muito Era o tempo que você apresentava as coisas de boca, né? Não tinha PowerPoint, slide, mesmo com capa-lines, com maquetes. E guião você lia, né? Porque você só ia fazer rebote se tivesse conta, né? Se tivesse como concorrência, você lia, não tinha como. E eu me lembro até hoje que eu contando, né? Era um filme meio doido, que era para
para dizer que o chocolate imperial era tão bom como um suíço e não precisava de nada, nem de suíço. Então era um filme que era tipo chocolate derretido, né, mexendo, né, assim, aí falava castanhas, né, os pedaços de castanhas, né, assim, leite, né, aí vinha o Devia ser puro para o leite. jubileu, Edson. O jubileu, exatamente, o jubileu. Leite, então, assim, Essa tal, né, história. para assim, vindo das melhores vacas, né? Aí caíam umas vacas dentro do chocolate, né? Parecia tão bom como um chocolate suíço, só falta o suíço. Aí caiu um tirolês, catando tirolês, e mexia. Eu tô olhando para mim assim com uma cara, né? Eu, muito contente, mas seja lá que não ganhou o concurso, não sei porquê, mas enfim. Eu já não estava nessa altura. Não, uma Não, pena. nessa altura já estava no mundo lácteo. Então, teria provado. E aí, a Lactogal na sua vida, Cristina? Então, a Lactogal, você está há quantos anos na Lactogal? Eu não tenho, não vou dizer que perdi a conta, mas também não tenho com precisão. Mas por volta de 92, eu acho que foi quando eu fui trabalhar na ProLeite, na altura cooperativa que tinha a marca Mimosa, e trabalhava também como gestora de produto, fui gestora de produtos de manteiga, natas, primeiro, depois queijo, depois iogurtes, pronto, depois aquela... Na ProLeite, quando se deu o processo de integração e a fusão das empresas e nasceu a Lactogal, eu de alguma forma já lá estava, porque vinha da ProLeite, eu e o departamento de marketing inicial da Lactogal era sobretudo constituído com as pessoas que vinham dos departamentos de marketing das 3 empresas. Pronto, e depois a rota foi sempre um pouco Mimosa essa. era da ProLeite. A Mimosa era da ProLeite, exatamente. exatamente. Antes da Lactogal existe a Mimosa, no caso. Exatamente. Foi uma... portanto, eu estou na Lactogal desde da pré-fundação, porque venho de uma das empresas que esteve na origem da Lactogal. Venho desde a fundação, sem dúvida. A Isabel está entre Lusomundo, Diário de Notícias, né, e Cofina, ou seja, esse universo de imprensa diária em Portugal, que é 30 anos também, para aí? Sim, há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Entra, sim. E no fundo, duas empresas, né? No fundo, duas empresas, né? Sim, sim. Na Lusomundo, entrei antes da Lusomundo, entrei para o Diário de Notícias, ainda era, agora vou dizer coisas que me vou arrepender, mas enfim, ainda era uma empresa pública. Eu entrei numa redação ainda com máquinas de escrever, portanto o Diário de Notícias estava a ser informatizado, e portanto aquelas redações dos filmes eu ainda vi, dos filmes americanos. Parem as máquinas. Havia máquinas para parar, né? Havia máquinas para parar. Com a garrafa de whisky em cima da mesa, portanto, o clássico. E, portanto, fiz esse caminho. Portanto, na Lusomundo sempre com áreas, com marcas de mídia, e ainda com a imprensa regional também. A Lusomundo tinha vários títulos de imprensa regional que eram líderes nos seus segmentos, o Açoriano Oriental, o Diário de Notícias da Madeira, o Jornal do Fundão, e com a TSF, depois, entretanto, nos últimos, não sei, 16 ou 17 anos, vim para a Cofina, onde já aqui na Cofina lançámos a Flash, lançámos a Sábado, lançámos a CMTV, e alguns negócios em áreas paralelas, como a área do jogo, da nossa aposta, que é uma empresa de apostas online, que eu apoiei no lançamento, e da energia também. E, portanto, tem sido uma experiência diversificada. Você consegue definir assim, aquele que foi o projeto mais desafiador que você teve nesses anos todos? Aquele lançamento, ou aquele relançamento, ou aquela Eu acho que foi a CMTV, porque as pessoas que trabalham em mídia têm sempre a mania que trabalham muito mais que todos os outros setores, não há ninguém que trabalhe tanto como as pessoas que trabalham em mídia, seja lá em que for, seja a telefonista, o marketeer ou o senhor da recepção.
porque tínhamos esta coisa que todos os dias trabalhávamos com um produto que todos os dias é diferente na banca. E depois de repente chega a televisão, e a televisão foi a revolução total, porque tu deixas de trabalhar todos os dias para um produto que está no ar e todos os dias estás a trabalhar para um produto que está todos os minutos no ar. E, portanto, passas para uma lógica verdadeiramente 24/7. E isso implicou uma mudança tão profunda dentro da organização que passou desde o TI passar a ter o TI, portanto, toda a área tecnológica passar a ter que funcionar 24/7, porque há uma operação que tem que ser mantida, aos horários das telefonistas, a deixarmos começar a cair o conceito da hora de fecho, que também é sublinhado pelo advento das edições digitais e, portanto, há toda uma lógica em cima da hora de fecho, que é uma lógica que vem da mídia antiga, que desaparece. E, portanto, eu acho que não só pelo desafio do lançamento de uma marca, do lançamento de um produto fora do nosso ADN de legacy de mídia, toda a formação das pessoas, foi uma televisão que foi feita apostando no capital humano que estava cá dentro, porque isso tem muito a ver com aquilo que é a aposta, que é o ADN da CMTV. Esta lógica da proximidade implica que nós próprios apostámos na formação das pessoas que já faziam parte da equipa do Correio da Manhã e que são as pessoas que estão verdadeiramente no local e, portanto, quando as pessoas no início faziam ainda alguma troça com os sotaques das pessoas, é porque verdadeiramente são as pessoas que são de lá, é a proximidade levada ao limite. Portanto, eu diria que de todos os desafios, a CMTV, pela revolução, pela alteração de shift que implicou em toda a organização, terá sido o maior desafio. Cristina, estava pensando enquanto eu perguntei para a Isabel, para o seu? Não, por acaso não estava, porque eu tenho alguma dificuldade em eleger projetos per si. Agora, há de facto não é um projeto, mas é um momento que se desdobrou em vários projetos e influenciou e bastante, que foi a base de quase tudo o que veio a seguir, que foi o momento de constituição da Lactogal e a organização do portfólio de marcas e de produtos a partir daquilo que se tinha, que foi um projeto que eu tive a oportunidade, foi-me dada a oportunidade de participar na altura. Eu era gestora de grupo de produtos, mas houve essa oportunidade e foi de facto, desde logo na aprendizagem, não há muitos momentos na vida das empresas em que se tenha que rever toda a base de negócio, porque a Lactogal nasceu como uma empresa de marcas, rever toda a base do que viria a ser o negócio. Portanto, em termos de preparação do futuro, foi de facto o momento em que também puxou mais por mim, do ponto de vista até em tempo, porque tudo teve que ser feito muito rápido e eu estava numa posição no projeto que não era propriamente a decisora, estava sobretudo para ajudar a organizar a informação, participar algo em pensamento, mas isso foi muito importante. Porquê? Porque também depois fiquei cá para ver e para implementar e para ver o quão relevante é preparar, fazer um setup bom para o futuro. Foi um projeto muito estruturante, organizar todo o portfólio, rever os produtos e com uma perspectiva temporal de decidir fazer o plano muito rapidamente, mas depois ir implementando a seu tempo. A partir daí, eu não tenho... isto pode ser um lugar comum, mas é aquilo que eu sinto na maior parte das vezes.
com os projetos que temos, seja de lançamentos de produtos, de novas campanhas, reposicionamentos de marcas. Cada um, naquela altura, por vezes é mesmo o mais importante. Depois olho para trás e assim, mas consegues eleger um? Houve alguma coisa? Por perfil, isto é horrível dizer, mas por perfil vem-me sempre à cabeça os que correram pior. A primeira coisa que me vem à cabeça é onde é que passou por mim e ou eu não consegui imprimir sucesso ou fui razão de insucesso, mas isso é o que me vem logo à cabeça. Mas essa é a minha maneira de ser. Agora, há de facto fizemos muita coisa que fica e faz parte, não é? Fica para a história, como se isto estivesse a acabar. Faz parte com as marcas da Lactogal, eu e a equipa que está, e a equipa que já rodou, mas construímos muito ativo, se quisermos, que é importante para a Lactogal, para o setor, e que também acho que nos enche muitas vezes de orgulho, não só pelo envolvimento, pelo que aportamos, mas porque é um marketing todo nacional e nós gostamos muito de comprar nacional, no nosso caso é fazer nacional e esse também não tanto de eleger o projeto, mas no todo estar associado a projetos com este perfil, é o que eu gosto e é bom. Juntando as duas respostas, né? Eu venho desse lado da publicidade do marketing, mas trabalhei um tempinho também ali nos jornais, né? E me lembro nas primeiras semanas ali, quando eu estava no Diário de Notícias, foi quando, para casa, a Folha de São Paulo estava passando por um grande projeto também de modernização, né? E o dono, que era um jovem jornalista, mas que era dono, publicou um livro, né, sobre a experiência da mudança na Folha de São Paulo. Aí tem um trecho lá que eu li até no táxi, e ele dizia isso, que ele, quando entrou no jornal, né, ele herdou o jornal, né, ele era perfeccionista, né, e sofria muito todos os dias com o jornal, porque o jornal tinha defeito. Até que ele chegou à conclusão que quem tinha defeito era ele. O jornal que era publicado era o melhor jornal feito naquele dia. Aí foi quando eu aprendi a trabalhar em jornal também, e até me ajuda também na publicidade, que a gente é muito perfeccionista, mas tem uma hora que é o perfeito, é o que existe, né? Bom, perguntas mais gerais aqui, agora para as duas, né? Queria começar aqui com essa questão, queria voltar para o tema aqui do poder feminino, né? Ou a questão de gênero, né? E são coisas que eu li na pesquisa para essa conversa, e tem esse dado de um estudo publicado recentemente no jornais, estudo europeu, que concluiu que os jovens na Europa são menos progressistas do que as mulheres, nomeadamente em Itália e Alemanha. Vocês acham que em Portugal reflete também isso? Quer dizer, é na Europa como um todo, né? E na Itália e Alemanha é que dispara esse menos progressivo no lado masculino. Os homens estão ficando atadinhos, é isso? Será? Estão ficando? Atadinhos? Ou sempre foram, ou sempre foram, talvez seja isso. Né? Queres começar, Cristina? Ora bem, eu não conheço, não sei o progressismo, onde é que tem a ver com expectativas progressistas. O contexto é de querer que a sociedade evolua, avance, e queira que coisas novas aconteçam, a questão climática, o estudo como um todo tem a ver com isso, né? Estás a falar, é daquele Reykjavik Leadership que estás a falar, não é? Esse mesmo. Aquilo é basicamente um index que cobre o G7 e alguns países do terceiro mundo e que estabelece um ranking entre várias categorias e diz qual é em que caminho é que vamos face
à equalização das Equalização, mulheres ok, no tinha essa ideia, leadership. tinha essa ideia. E, portanto, o que eles dizem é os jovens, sobretudo na Itália e na Alemanha, têm um gap muito grande relativamente às mulheres. Portanto, os rapazes acham que as mulheres estão longe ou não vão chegar tão perto à questão Estou situada e assim, eu acho que o essencial a questão do que se punha nesse estudo do Reykjavik era se ficava confortável, homens e mulheres, e visto em conjunto e em separado, quão confortáveis ficavam a ser liderados por mulheres. Sobretudo em termos políticos, porque acho que era esse o barómetro. O essencial é que mais de metade, ao contrário daquilo que aconteceria em anos anteriores, mais de metade da população respondeu que sim. E eu acho que isto não são resultados, não é muito preocupante, se nós tivermos em conta que o que está aqui em causa é a mulher na liderança, a liderança no feminino, se nós tivermos em causa ou em conta que numa extremidade, na base, teremos aquela ideia de que mulher e homem nascem com funções diferentes e que a mulher não é definitivamente para liderar, essa é uma, e depois a coisa vai evoluindo até ao ponto em que mulher e homem são pessoas que nascem com funções e com potencial para ascender, para ter as mesmas oportunidades e ter igualmente bons desempenhos, inclusive em funções de liderança, independentemente de... E mais de metade da população e dos inquiridos disseram, não, eu estou muito confortável. O que é que se passa com a Itália e a Alemanha? Eu não sei. Admito que Itália tenha ainda, se calhar, pouca familiaridade com mulheres fazer um desempenho, não tiveram uma Merkel, se calhar, a ter desempenho, e se calhar há ainda muito aquela ideia de expectativa em relação à mulher da bela propriedade, assim, uma coisa que... A Alemanha... eu acho que consigo perceber, é um país com o qual eu sempre tive muita proximidade, conheço relativamente bem por estar lá, e o papel da mulher acho que já deu a volta, não é? O feminismo na Alemanha tem as condições que tem, não importa, mas a mulher... talvez não ocupe tantas posições de liderança na Alemanha porque há uma centralidade naquilo que é a dedicação à família por força da cultura alemã e mais de metade das mulheres alemãs trabalham em part-time, mas trabalham em part-time por opção, porque... que é um modelo que não existe, portanto, tomam opções profissionais que acabam por se integrar melhor com o papel familiar que decidem, porque as coisas estão organizadas nesse sentido, portanto, não me admira que os resultados sejam de menor expectativa, mas por motivos completamente diferentes. Eu acho que a Alemanha já está naquela ponta de liderança, se for competente, independentemente de ser homem ou de ser mulher. Acho que já deu esse... No caso de Portugal, o que você acha? No caso de Portugal, nós temos um retrato feito que está, se quisermos, pegando um bocado neste tema da igualdade, do posicionamento de igualdade, nós estamos acho que em 16ª posição, é uma coisa desse género. Estamos mais ou menos alinhados em quase todos os KPIs com a média da Europa, mas temos
mas temos ali dois pontos que refletem muito alguns problemas. Um deles é temos a maior população ativa da Europa, mas é feminina, mas é o maior por questões de composição do rendimento familiar. Portanto, a mulher tem que trabalhar, independentemente, é uma força de trabalho para rendimento. Segundo, temos o pior desempenho em termos de tempo que a mulher dedica a tarefas domésticas e tudo isso. Pronto, estamos no fim, a mulher, para além de trabalhar, assume tem quase toda a carga, se quisermos, tem muito mais carga de trabalho doméstico, por assim dizer, e depois não tem tempo nenhum para vida social, e aí, de acordo com um estudo, nós estamos no fim, estamos na cauda. Acho que só há um país depois de nós, não sei se é a Bulgária ou coisa do género, em que as coisas estão equilibradas. De onde, relativamente ao progressismo, em Portugal eu diria que nós convivemos muito bem com a ideia de que a mulher tem desenvolvida, tem igual potencial e em termos de assunção de posições de liderança em quase todas as áreas, mesmo na política, porque tivemos cá bons exemplos e mulheres que fizeram avançar, mas depois no dia a dia, naquilo que conta, temos uma prática em que a mulher, a igualdade ainda está muito, há um desequilíbrio grande, é isso que eu quero dizer. Portanto, há aqui muito trabalho a percorrer. Isabel, complemente. Este tema traz-me muito. Nesse estudo, que é publicado todos os anos, e este ano tinha se calhar o dado mais preocupante de todos, que para mim também não é tanto o que se passa na Itália e na Alemanha, porque eu concordo com a Cristina, acho que há ali uma questão cultural e de contexto que explica isso, por razões diversas, mas pela primeira vez não há uma evolução no sentimento geral de que a mulher que tem que haver aqui, há um caminho grande a percorrer nesta equalização da mulher na liderança. E isso é o mais preocupante. Mulheres e homens são diferentes, não há dúvida nenhuma. Aliás, também nesse estudo, que vale a pena ver porque tem dados muito interessantes, fala da maneira como os governos liderados por mulheres reagiram de forma diferente durante a pandemia. E, portanto, os governos liderados por mulheres foram os primeiros a fazer o lockdown. A Alemanha, a Dinamarca, a Finlândia, e não me lembro agora de mais, foram os primeiros que tomaram a decisão de lockdown. Portanto, Nova Zelândia também. Nova Zelândia. Portanto, há um mindset de pode haver um impacto económico, mas neste modelo nós vamos preservar vidas humanas. E, portanto, não há dúvida, mulheres e homens são diferentes, ainda bem que são diferentes. No mundo corporativo, de facto, estas diferenças ainda tendem a penalizar as mulheres. Há um estudo muito interessante que se chama, eu depois até partilho com o Edson para partilhar porque vale a pena, é uma coisa da Harvard Business Review que dá os argumentos científicos que desmontam os principais bias porque é que as mulheres não são boas líderes, ou seja, não são boas líderes porque não são combativas. E, portanto, eles fazem um estudo científico que demonstra que não é isso que está em causa, não é? As mulheres não têm as mesmas skills de liderança que os homens, as circunstâncias é que são diferentes. Mas eu acho que há duas razões quase de base sistémicas que dificultam a vida das mulheres. Uma é o speaking up, ou seja, as mulheres tendencialmente em reuniões tendem a ver a sua voz abafada.
abafada, porque os homens são são fisicamente normalmente mais dominantes, e porque as mulheres tendem a pensar antes de falar. E, portanto, os homens assumem essa liderança do falar nas reuniões. E depois há o outro que tem a ver quase com, é uma coisa mais orgânica, que tem a ver com as oportunidades e com aquilo que se chamam os 2 T's, que é o timing e o territory, ou seja, há tempos e territórios, nomeadamente em ecossistemas que são paralelos às organizações, em que os homens se tendem a encontrar e que as mulheres, por opção própria ou não vão. Portanto, eu não tenho nenhum interesse em, a seguir ao meu dia de trabalho, ir para o camarote do Benfica assistir ao futebol com outros diretores ou outros clientes, mesmo sabendo que em determinadas circunstâncias, em determinados modelos, isso me pode prejudicar no sentido de eu perder oportunidades ou perder contactos ou informação que seja relevante e que é passada de forma informal. Eu estou só assim a tirar assim, ideias assim um bocadinho à solta, só para a conversa. Aqui há uns tempos, com uma pessoa que trabalha comigo, estávamos a preencher um questionário do Financial Times e do Google, porque nos estávamos a candidatar a uma formação sobre assinaturas digitais. E às tantas, mais ou menos do nada, eles perguntavam, quer dizer, muitas perguntas técnicas, quantas pessoas tinham, quanto é que investíamos, qual era o ARPU, etc. E às tantas perguntam o que é que nós estávamos a fazer pela uma política de diversidade e gender equality dentro da nossa organização. Nós achámos aquilo completamente fora do contexto, mas porque é que eles nos estão a perguntar, a pensar, se calhar, isto é uma coisa subsidiada, não querem estar ligados a organizações que empreguem crianças, sei lá. Não é nada disso. Quando foi o debrief, nós fomos apurados, felizmente, eles explicaram. Aquilo tem só a ver com uma coisa tão simples como o negócio. Porque se nós promovermos uma política de diversidade dentro das nossas organizações, empregando mais mulheres, empregando pessoas de raças diferentes, de créditos diferentes, que venham de sítios diferentes, que sejam estrangeiras, etc., temos maior possibilidade, temos maiores oportunidades de engajar públicos-alvos diferentes, porque vamos falar com pessoas diferentes. Eu acho que isto deve ser uma das coisas que nas nossas organizações e dentro dos nossos núcleos nós devemos promover, porque a diversidade é muito mais importante do que propriamente esta preocupação com o gender. Sim, eu acho que temos que ter essa preocupação, porque nós mulheres partimos de trás, ainda não estamos na mesma, ainda não corremos com as mesmas armas, mas a questão da diversidade é fundamental para mim. E com isso a gente chegou aqui à linha da meta. As duas estavam preocupadas que ia demorar muito e depois falta assunto e a gente mal abordou tanta coisa e já chegamos aqui ao tempo. Tem 2 comentários. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu já coloquei o botão aqui para quem quiser fazer pergunta, poder se desmutar. Não sei se alguém quer fazer isso. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, nunca aparece ninguém, é o normal. Eu queria fazer só um pequeno destaque. Eu não sei quem é Rafael Leite, mas o Rafael Leite tem possivelmente a melhor maneira de escrever o nome dele no Zoom de todos os tempos. Ele trabalha na Mimosa, provavelmente, no atual, com certeza, porque o nome dele no Zoom é Rafael Reticências, Leite é bom. Eu achei fantástico. Sei quem é. Achei fantástico isso. Vou até... Pena que eu não tenho ninguém chamado Leite aqui, senão eu obrigar a fazer o mesmo. Queria agradecer a Cristina e a Isabel. Não sei se tem mais algum comentário que queira fazer para esse fecho aqui. Podem dizer, Cristina? Não, agradeço só. Obrigada. Então, eu queria para o pessoal bater palmas.
Obrigada. Foi um prazer estar aqui. E voltem sempre, que para a semana temos 2 sessões bem interessantes também. Espero que tenham gostado de estar conosco. Paulo, eu estou vendo palmas de verdade pela primeira vez em 2 anos. Estou vendo palmas reais. Tem gente batendo palmas, eu estou ouvindo. Bom, muito obrigado então. Até mais. Obrigada. Até já. Tchau, até a próxima.